Amém, amados? E eu quero, neste momento, conversar com vocês sobre esse texto aqui, em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Cisternas rotas que não retêm águas. E eu oro agora ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Espírito dele abra a tua mente, traga cativa agora a tua mente a esta palavra, e que o Senhor me use como boca profética, para consolar a tua alma, para exortar o teu espírito, para salvar, restaurar o teu coração, meu irmão, minha irmã, para trazer a tua alma, meu amigo, salvação, em nome de Jesus. Este é o meu propósito, de ministrar essa palavra, e que o Senhor me use como boca dele, em nome dele e para a glória dele. Amém? Aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz: porque o meu povo fez duas maldades cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, sim, cisternas rotas que não retêm águas. Amém, Jesus? Dois males cometeu o meu povo: abandonaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, sim, cisternas rotas que não retêm águas. Você sabia que Deus é um manancial de águas vivas? Você sabia que do trono de Deus tem um rio? Do trono de Deus corre um rio de águas vivas. E que eu e você, meu amigo, necessitamos, neste deserto da vida, necessitamos urgentemente, desesperadamente, de abeberar destas águas vivas que descem, que nascem, que correm do trono de Deus e vêm até a minha vida e a sua vida, se tu creres. Jesus é a água viva, ele é o pão da vida. Quantas pessoas que me ouvem neste momento, sedentas, com a alma sedenta, com uma corça, desesperadamente precisando de beber de uma água. Não é o H2O, não é esta água, desta sede física, mas é a água espiritual que corre, que brota do trono de Deus. Deus é este manancial de águas vivas. E Jesus disse àquela mulher que estava lá naquele poço de Jacó, quando Jesus pediu: dá-me de beber, e ela falou assim: como? Tu és um judeu e eu uma samaritana, como tu pedes a mim de beber? Havia um problema sério entre os samaritanos e entre os judeus naquela época, por um contexto lá antigo, e os samaritanos eram considerados a raça, aquele povo samaritano era considerado pelos judeus como um povo amaldiçoado, como um povo totalmente que não tinha de maneira alguma o favor de Deus sobre eles. E naquele momento aquela mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida duvidosa, quando Jesus pediu para ela: dá-me de beber, e ela então interroga e fala: como tu me pedes? E Jesus diz: mulher, se tu souberes quem fala contigo, tu pedirias de beber e você ganharia uma água viva, uma água que você nunca mais teria sede. E ela então pede para Jesus para que ela bebesse daquela água. E a ideia lá, Jesus usou aquele contexto geográfico para falar exatamente desta realidade, da sede que cada ser humano tem, sede de uma água espiritual,
Mas veja bem aqui, naquela época o povo de Deus havia abandonado o manancial de águas vivas. O povo dele abandonou o Senhor. O povo de Deus, nesse contexto aqui, havia virado as costas para o Senhor. E Deus então fala: 2 males cometeu o meu povo. Me abandonaram, ou me abandonou, o manancial de águas vivas. Eles estão na idolatria, eles distanciaram de mim, eles viraram as costas para mim, e eles acabaram, além de me abandonar, o meu povo abriu para si cisternas rotas que não retêm águas. Esta linguagem, você que é novo, você que é jovem, você que está aí com seus 30, 40 anos, talvez não entende muito disso, não é? De cisterna, que eram feitas antigamente na cidade de interior. Aqui em Montes Claros tem muitas cisternas em alguns quintais. A minha casa que eu moro hoje, quando nós compramos, havia uma cisterna, mas uma cisterna que tinha uma água podre, contaminada. Nós descobrimos há algum tempo, em um dos lotes que nós compramos ao lado da nossa igreja, quando vinha a chuva, a água desaparecia logo no quintal, a água da chuva. E nós ficamos impressionados, para onde que esta água está indo? Mas existia lá uma cisterna de aproximadamente 30 metros de altura, por mais ou menos uns 1,50 m de largura. E aquela cisterna funda não segurava água. E a água que entrava da chuva ia entrando, e nós gastamos, ou melhor, nós tivemos de colocar lá muita terra para entupir aquela cisterna. Então, aqui em Montes Claros, em algumas casas, tem algumas cisternas que tem água pura. Elas dão centenas, milhares de litros de água por hora, se for tirar água. E o que é uma cisterna rota? Cisterna rota significa cisterna rachada, que não pode conter água. E era comum naquela região desértica construir cisternas para armazenar água da chuva. A única forma de ter água no deserto era através de cisternas. O nosso governo federal, talvez você já viu, vindo aquelas carretas com várias caixas, já viu? De 20 mil, 30 mil litros de água. Um projeto feito pelo governo para poder captar a água da chuva. Se você sair daqui e ir para a região de Juramento, essas regiões da cidade interior aqui, olha, você vai ver pequenos agricultores com as suas glebazinhas, com seus pequenos sítios, que ganharam do governo federal essas caixas grandes cinzentas. Aí o projeto é colocar as calhas no telhados e tem lá um cano de 100, aquele cano branco, já viu? E joga naquela caixa ali. Algumas caixas são colocadas debaixo da terra, outras são colocadas no lugar alto. Um projeto tremendo do governo federal, principalmente nessa região nossa aqui, Vale do Jequitinhonha, essa região nossa, no Nordeste. Então, antigamente também era feito isso. As cisternas. Mas só que algumas destas cisternas eram revestidas com muito cuidado, para que a água não escorresse por alguma fissura. E algumas cisternas que eram feitas na antiguidade no deserto, tinha lá as rachaduras. A água da chuva vinha, os córregos transbordavam, os rios, jogava ali, enchia aquela cisterna, mas ela não aguentava por muito tempo. Porque eram cisternas rotas, rachadas, que não seguravam a água. Irmãos, temos observado muitos crentes desidratados espiritualmente.
sorvendo águas poluídas de cisternas rotas, que não podem satisfazer a alma humana. Aqui em Jeremias 17:13 diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Então escute, meus irmãos e irmãs, Deus expressou sua tristeza pela insensatez do seu povo através do profeta Jeremias aqui. O povo hebreu cometeu 2 pecados graves. Primeiro, abandonaram a Deus o manancial de águas vivas. Só Ele pode preencher o vazio meu e seu. Só Jesus, a água viva, pode preencher o vazio que há na minha alma, na tua alma. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Aqueles que dizem que professam a fé no Senhor Jesus têm abandonado o Cristo da cruz, têm abandonado o Senhor, fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus diz que aquele que crê em mim, do interior fluirão rios de águas vivas. Você que está me ouvindo, meu amigo, que está se entregando às noitadas, às euforias descomprometidas, de bebedeiras, de danças, de farras, de drogas, de adultério, é porque há um vazio na tua alma. E só há alguém que pode preencher, é Jesus, fonte destas águas vivas. E aquele que beber desta água, nunca mais terá sede. Mas você já bebeu desta água, meu irmão? Mas você, minha irmã, já bebeu? Você já teve um encontro com Jesus? Mas você tem o abandonado o Senhor, fonte, manancial de águas vivas. E tu tens cavado para si, para a sua família, cisternas rotas, que não retêm águas. E além de não reter água, quando são colocadas ali as águas, são águas podres, fétidas, que causa ânsia de vômito, que adoece, que tem micro-organismos que vão fazer mal e que tem feito mal à tua saúde espiritual. Abandonaram a Deus o manancial de águas vivas. Procuraram cavar suas próprias cisternas, desprezando a verdadeira fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva, o Senhor Jesus. Cisterna rota significa o esforço e a religiosidade do homem, procurando resolver a sua sede espiritual com suas próprias forças, confiando na sua própria capacidade e provisão. Significa substituir o verdadeiro manancial de águas vivas por cisternas rachadas, rotas da idolatria humana. Quantas pessoas desesperadas, desesperançadas, mas estão afundadas na superstição, na idolatria, buscando em tarôs, buscando nos búzios, buscando nos gurus, buscando em fontes de águas podres, porque a única fonte, o único é Jesus. Eu sou a água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Desde a queda do homem, a tragédia no Éden, o homem luta contra a aflição de sua alma, entende, meu amigo?
Ei, você que está aí na loja, você que está nesse carro, você que está nessa cidade aí, você que está nesse sítio, tem procurado a cada vez mais saciar a tua sede. E isso que aconteceu desde o Éden. O homem, quando caiu, luta contra a aflição de sua alma e tem procurado se afastar do seu Criador, tirar dos olhos da suficiência divina. O homem se entrega aos seus próprios recursos para preencher seu grande vazio existencial. Porém, o Senhor diz em sua palavra, aqui em João 15:5, o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. É só Jesus. Não é o guru, não é a igreja, não é a carta de tarô, as pirâmides, não é a filosofia de cabala, não é Maria, não é Pedro. É Jesus, a fonte de águas vivas. Somos portadores de uma carência crônica, gente, e insatisfeitos por natureza. Já nascemos, na verdade, insatisfeitos, sabiam? Temos sede de ser e de ter. O meio evangélico está repleto de crentes sedentos e insaciáveis, insatisfeitos com a vida, que tentam gerenciar com seus próprios recursos. Não é de hoje que o homem busca desesperadamente algo que preencha seu vazio, seu interior. O grande teólogo da patrística, Santo Agostinho, ele expressou o seguinte: Senhor, tu nos criastes para ti, e o nosso coração estará para sempre inquieto, até que venhamos a descansar em ti. Nos nossos dias existe um grande vazio em cada coração. Permanece no homem um vazio do tamanho de Deus. Tão somente em Jesus Cristo, em quem está a plenitude de todas as coisas, podemos encontrar a dimensão exata do vazio que existe dentro de cada um de nós. O homem natural procura saciar o vazio interior, construindo cisternas rotas, desprezando o manancial de águas vivas. Em João capítulo 4, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus afirmou dizendo: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Absolutamente nada pode nos preencher por completo, exceto a plenitude de Cristo vivendo em nós. Adão e Eva se esconderam da presença de Deus, substituindo a vida abundante pela satisfação pessoal. A idolatria do eu, a inquietação gera busca através da intelectualidade, realização pessoal, conquistas sentimentais. Porém, o vazio permanece, gente. Eu quero te convidar, meu amigo, para que você se entregue a Jesus. Eu te desafio. Você está abrindo para si cisternas rotas. A tua família está mergulhada na superstição, na idolatria. Você tem buscado nos terreiros. Você tem buscado e sendo enganado, tem vivido enganado. Não existe espírito evoluído, não existe outro caminho, não existe outras fontes. A única fonte é Jesus, que preenche este vazio que há aí. Você entende? Você está aí nesse vazio, este vazio que está no teu coração. Veja,
que a inquietação gera busca através da intelectualidade, realização profissional, conquistas sentimentais, porém o vazio permanece. Muitas vezes esta busca leva o homem por caminhos fatais de morte. Provérbios capítulo 27, versículo 7 diz: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. E é isso que tem acontecido. Você tem buscado, meu jovem, você está mergulhado nas drogas. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você está cometendo mal para a tua alma, se entregando à sexualidade, a essas noitadas de raves à noite, nas danças à noite. Deus está me usando neste momento, o Espírito Santo está me usando neste momento, e você foi escolhido por Ele, eleito por Ele, e este é o momento de salvação para a tua vida. Jesus está me usando para dizer: ei, você tem sede? Venha e beba. Pare de abrir para você cisternas rotas, que não segura água. Eu sou a fonte de águas vivas. O sexo não vai resolver seu problema. As noitadas. O dinheiro é bom. Mas o dinheiro não pode resolver o problema básico seu. O dinheiro pode até trazer algumas alegrias, mas o dinheiro não traz a sua salvação. O dinheiro pode até dar para você alguma aparentemente segurança, mas não te dá a segurança de quando você morrer aqui e seu espírito volta para Deus, o pó volta à terra. Entende? O dinheiro pode até, por um momento, trazer paz, mas ele não traz a paz de Deus, que é o concerto com Ele, que é a aliança com Ele. 2 males cometeu o meu povo, eu diria, 2 males comete o homem, a mulher. Abandona o Senhor o manancial. A Bíblia diz aqui em Jeremias capítulo 17, aqui diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então veja bem, tem pessoas que acabam querendo confiar no seu eu, na sua capacidade intelectual, fazendo a sua carne o seu braço forte, e não pode, porque Jesus é o único caminho, é a fonte de águas vivas. Ei, eu quero falar uma coisa com você, meu amigo. Veja que no jardim do Éden, depois da queda, precipitou o empenho humano da tentativa de resolver o problema do relacionamento para com Deus através da religião. Adão foi o primeiro estilista da terra, na terra. Ali o primeiro casal confeccionou uma tanga de folhas. Num propósito adequado, aquele casal pegou folha de figueira, buscando a maneira de encobrir a sua nudez com folhas de figueira, buscando a justificação de Deus através da sua própria justiça. Mas a Bíblia diz em Isaías que a nossa justiça é trapos de imundície perante o Senhor. Adão tentou cobrir a sua nudez com aquela folha. É isso que o ser humano tem feito. Tem tentado cobrir a nudez através da autoexpiação na igreja, através das boas obras, através de doações, de sacrifícios. São estas cisternas rotas que os homens abrem para poder abeberar a água, para saciar a sede, mitigar a sede, e não conseguem. Porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça.
Eu quero te convidar para que você beba da fonte da água viva, para que você beba do manancial. Há um rio que corre, que brota do trono de Deus. E este rio está aí, este rio está aqui, ele está em todo lugar. Se você crê e se você falar, Deus, eu quero beber destas águas. Eu estou cansado, Deus, de beber águas podres. Deus, eu acabei sendo tão religioso, eu acabei abrindo cisternas com águas podres e cisternas que não retêm águas, são cisternas rotas. Peça perdão. E se você crê do seu interior, vai fluir rios, vai fluir rios, vai fluir rios de águas vivas. Louvado seja Deus. Mais tarde podemos constatar esta mesma atitude religiosa em Caim. Ele pouco se importava com a revelação e a vontade do Criador em sua palavra. Ele esperava que Deus aceitasse o seu sacrifício de adoração do produto da terra, adquirido com o próprio esforço, estando ainda no pecado. Caim se achava importante e ambicionava fazer prevalecer os seus méritos, sua dedicação, seu trabalho e suas pretensões, sua atitude de animosidade, ódio, amor próprio e arrogância. Entrou em choque com o amor, a obediência, a submissão, a humildade, a comunhão e santidade que Deus requer do verdadeiro adorador. Ei, querido amigo, você está abrindo cisternas rotas que não segura a água. Esse é o mal que você tem cometido, que os homens têm cometido. Há um vazio, há um buraco aí na sua alma. O Senhor Jesus diz aqui em João: e não quereis virdes a mim para terdes vida. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem sabe você que está me ouvindo é um religioso, mas você está vivendo de autoexpiação. Você acha porque você vai na missa, você acha que você entrega as ofertas, reza missas, você acha que você vai nos cultos, entrega o dízimo, entrega as ofertas, mas se não houver um encontro com Jesus, mas se você não abrir o teu coração e confessar a Jesus, ao Senhor os seus pecados e se arrepender, se você não confessar a Jesus como único Senhor e Salvador, tudo que você tem feito não passa de palha. 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, ou me deixou, o manancial de águas vivas e abriu para si cisternas rotas que não retêm águas. Lembra daquele jovem rico? O jovem rico, apesar de confessar que guardava os mandamentos, também servia de cisternas rotas e não tinha segurança na sua religião e nem certeza de herdar o reino de Deus. E desesperado, ele correu ao encontro de Jesus e perguntou ao mestre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Esta é a atitude de todo religioso, evangélico, católico, espírita, que se alimenta de cisternas rotas. Eu tenho 20 anos, pastor Eugênio, que eu sou crente batista. Eu tenho 30 que eu sou crente presbiteriano. Eu nasci na igreja católica, sou católico e vou morrer católico. Eu nasci na igreja nazareno, sou nazareno e vou morrer nazareno. É isso que alguns estão fazendo. Cisternas rotas que não retêm águas.
Não estou dizendo que você não deva ser o que você é, fazer parte dessas igrejas. O que eu estou dizendo é, igreja não salva, religiosidade não salva. Defender placa de igreja é cisterna rota. Esta é a atitude de todo religioso que se alimenta desta cisterna rota, ou de cisternas rotas. Querer fazer alguma coisa para merecer a salvação e entrar no reino de Deus, não adianta. Aquele jovem rico falou com o mestre: eu tenho observado, eu nasci na igreja presbiteriana. Ah, é? Eu nasci na igreja batista, minha mãe foi batista. Ah, é? Eu nasci na igreja católica, Jesus. Ei, Jesus. Ele não sabia que a salvação era em Cristo e inteiramente de graça. Ele defendia os mandamentos, ele guardava os mandamentos desde a sua tenra infância. A salvação é de graça, sem nenhum esforço, sem depender da religião. O evangelho da graça é um convite de Deus para o descanso em Cristo. A humanidade tem substituído o único Deus verdadeiro pela idolatria, materialismo. Escute, meu amigo. Ei, por mais seguro que os nossos recursos humanos possam nos parecer, são frágeis e inúteis diante da soberania divina. As cisternas rotas fornecem falsa religião, falsa satisfação, falsa alegria e falsa paz. A água de cisternas humanas não tem vida em si mesma e não nos satisfaz. Todos os recursos humanos fora de Jesus Cristo são falsos preenchimentos. Todas as nossas tentativas de resolver o problema de relacionamento com Deus através da religião, cisternas de esforço próprio, nos leva a um estado de ansiedade, aniquilamento espiritual e alucinação. A Bíblia diz em Isaías 29:8: será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Eu tenho observado, inclusive, muitos falsos ministros pregando uma falsa paz, garantindo salvação e prosperidade para quem vive na injustiça e no pecado, desde que entrega o dízimo, dá uma oferta gorda, contribua. E isso é mentira do diabo. Ei, meu amigo, você deve entregar o dízimo e dar uma oferta como expressão de generosidade, como expressão do grande feito de Deus na sua vida. Mas isso não tem poder para preencher o seu vazio, para te trazer salvação. E se você o faz com este interesse, com esta pretensão, é cisterna rota. É cisterna rota. Escute, você tem visto, eu vi esses dias na televisão um bispo desses aí. Não, na nossa igreja nós nem fazemos hall de membros. Nós não estamos preocupados com a vida de ninguém. A pessoa entra, dá o seu dízimo, a sua oferta. E isso é covarde. Isso é o mercador da fé. E isso é mentira do diabo. Escute. Ele falou assim, olha, não, nós queremos que a pessoa tenha que entregar o seu dízimo. Escuta, bênção. A salvação e a paz só se obtém pela justiça divina. Não é entregando grandes quantias. Não é entregando grandes quantias. Irmãos, e tem aumentado espantosamente
o número de ministros vazios, mais conhecidos como cisternas rotas, que apenas usam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, preocupando-se apenas com exterioridades. Suas pregações são falsas, entretendo ovelhas desnutridas e desidratadas com águas poluídas, palhas e muitas fábulas. Este é o motivo de um rebanho irrequieto, desesperado, à beira da morte. Jeremias 6,14 diz: e curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. São os falsos profetas, são aqueles que só pregam paz, são aqueles que mandam você determinar, reivindicar, são aqueles que mandam você revoltar com Deus, são aqueles que mandam você reivindicar direitos. São estes que abrem cisternas rotas. Eles querem, na verdade, apenas a lã das ovelhas. Eles querem a carne. Por não contentar, eles querem também as vísceras. E se deixar, eles ainda roem os ossos da ovelha. É sério, gente. É sério. O meu povo está perecendo porque falta instrução. Entende? Não existe cristianismo sem a vida de Cristo, gente. Esses profetas de paz, sem experiência de justificação em Cristo, são falsos. Olha o que Jeremias diz aqui nesse texto. 13:14, ele diz: então disse eu, ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e o engano do seu coração é o que eles profetizam. O profeta Ezequiel também, há milênios de anos, ele nos advertiu do perigo de tais ministros profissionais do evangelho, como pintores sem qualificação com suas falsas pregações. Os seus profetas lhe passam caiação, tendo visões falsas. Olha o que diz aqui Ezequiel. Ezequiel 22:28 diz: os seus profetas lhes passam caiação, tendo visões falsas, profetizando mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que Deus, o Senhor, os tivesse falado. Sabe o que é caiação? Caiação é uma pintura barata, mal acabada, à base de cal e água, de pouca duração. Usava-se muito naqueles lugares no cemitério. Cisternas são reservatórios deficientes, jamais poderão substituir os mananciais que jorram livremente. As cisternas humanas são traiçoeiras e nos deixam na mão justamente na hora em que mais precisamos, pois somos incapazes de detectar suas fissuras. Talvez você venha de uma grande perda, a angústia e o desespero invadiram seu coração. Sua dor é insuportável, consumindo aos poucos e já perdeu todas as expectativas de melhora. Agora para você a vida não tem mais sentido. Quem sabe esteja você aí, meu querido, ei amada, no fundo do poço, vivendo um ciclo de perdas infindáveis e não tem mais nada para receber. Escute, não dê o caso por enterrado e encerrado. Não dê o caso por enterrado, por acabado, por encerrado. Porque quando estamos no fundo do poço, só existe uma possibilidade de contemplar a luz. A Bíblia diz em Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz.
Aqui em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, 2 males cometeu o meu povo: me abandonaram, ou me abandonou, manancial de águas vivas, e abriu para si cisternas rotas que não retêm águas. Eu estou falando com você, menina de Deus. Eu estou falando com você que teve decepções terríveis na igreja lá. Você abandonou o Senhor. Você escandalizou. Você decepcionou com aquela comunidade. Eu quero te desafiar para que você volte para a fonte, para o manancial. Você voltou às superstições, você voltou para a idolatria, você voltou às práticas pecaminosas, e Deus está me usando para dizer a você: filho, filha, povo meu, me abandonou o manancial de águas vivas. Ei, você era firme na igreja, né? Chegou até mesmo a tocar na igreja, a dedicar a igreja. Mas você fez uma faculdade, encheu a sua cabeça de filosofias. Foi interessante você ter aprendido lá, mas você abandonou o manancial de águas vivas. E você abriu uma cisterna rota. Você está tão distante. Antes você ia para a igreja domingo na escola dominical, domingo à noite. Na escola dominical você vai para as farras, à noite você vai para as euforias. Mas Deus está me usando para falar contigo, para que você arrependa. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, não endureça. 2 males você cometeu: abandonou o Senhor, o manancial de águas vivas. Você separou, está colocando culpa em Deus, na igreja. Sabe o que Jesus está me usando para dizer para você? Esta cisterna que você abriu não sacia a tua fome. Esta água que você está bebendo no mundo, dessas amizades, você está se entregando sexualmente, moça. Você está se entregando, rapaz, nas loucuras. Você está perdido, perdida aí, neste mundo, com práticas as mais estúpidas. São águas podres. Esta água está contaminada com bactérias. Ei, minha senhora, seu marido separou de você, e você decepcionada com tudo, com a igreja, com Deus. Você está aí se entregando. O teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Olha, Deus não precisa de você. Jesus não precisa de você. O que é você sem Jesus? O que é você sem Deus? Você não é nada. Mas Deus sem você, Ele é tudo. Ele não muda, Ele é imutável. Eu quero começar a terminar, mas o Espírito Santo de Deus está me usando para falar com você que tem abrido cisternas rotas que não retêm águas. Você está empolgado, ganhando dinheiro. Você não contribui com a sua comunidade, não ajuda seu pastor. A ganância, a avareza encheu a tua cabeça de avareza. Este é o mal que você tem cometido. Transformou o dinheiro, o mamon, em um Deus na sua vida. Jesus diz aqui em Mateus 6 que não podemos servir a 2 senhores, ou haveremos de amar um e aborrecer do outro, o outro.
E você está tão avarento, tão apegado ao materialismo, que você vai na igreja de vez em quando, porque você acha que o povo da igreja é um povinho. Antigamente, você estava lá recebendo oração, e Deus te prosperou, te prosperou. O salmo aqui diz: se as vossas riquezas prosperam, não coloqueis nela o vosso coração. 2 males cometeu o meu povo: me abandonou o manancial de águas vivas. A avareza entrou no teu coração, a fornicação entrou no teu coração, a vaidade, entrou aí a idolatria pelas coisas do mundo. Volte enquanto é tempo. A nossa vida aqui é temporária. A nossa vida aqui é como uma flor que brota, desabrocha, depois ela morre, murcha, ela seca, o sol bate e ela cai e o vento leva. Espírito Santo está me usando, gente. 2 males cometeu o meu povo: me abandonou o manancial. Volte enquanto é tempo. Você está aí, meu querido, abandonou o Senhor e está enchendo a tua cabeça de luxúria, de fornicação, de impureza, nestes sites pornográficos, distanciando de Deus. E quanto mais você distancia, a incredulidade vai ganhando espaço na tua alma, no teu espírito. O escritor de Hebreus, em capítulo 3, diz: tenha cuidado, irmãos, para que não haja entre vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 6 fala daqueles que já foram iluminados, que já sentiram a presença do Espírito de Deus, e quem sabe é você, mas que abandonou o Senhor. E quanto mais você vai distanciando, a tua alma vai secando, o teu espírito vai ficando desértico, as tuas emoções vão cristalizando, enrijecendo, e quando você assustar, você agora se tornou um inimigo de Deus. Qual é a cisterna rota que você tem abrido? Sexo? Estes sites loucos que você fica até mais tarde? Você fica 4 horas diante da internet, mas não fica 10 minutos em oração. Você fica da meia-noite a 3 da madrugada, enchendo a tua cabeça de fornicação, de impureza. E aí você não tem ânimo para ir para a igreja. Eu quero desafiar você para que você volte hoje, agora. Eu quero te convidar para que você frequente conosco. Ou então volta à tua igreja. Hoje é um dia de conserto, gente. 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixou, me abandonou o manancial de águas vivas e abriu para si cisternas rotas. Você voltou às velhas práticas. Você está traficando drogas. Você está indo para a igreja e no altar você vai drogado. Você está roubando na igreja lá. Você está nesta vida de impureza. Você está mentindo. Você abriu cisternas. Eu quero te convidar para que você possa desintoxicar hoje. E Jesus, o Espírito Santo, pode fazê-lo. Eu quero te convidar para que você feche essa cisterna rota que não retém águas e vá direto no manancial. É Ele que é o manancial. Glória a Deus, amém? Há um rio que brota do trono de Deus. Aquele que tem sede, venha e beba. De graça, não precisa pagar, é de graça. Mas você tem abrido também uma cisterna rota. Você está trabalhando de segunda a segunda, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus. Onde você vai parar?
Onde você vai parar? São cisternas que o povo de Deus tem aberto. São cisternas que o povo de Deus está cavando, abrindo. Você não tem tempo mais para ir à igreja. Você não tem tempo mais para participar dos eventos da igreja, da comunidade. Você abriu uma cisterna rota. Sabe qual é? Uma cisterna rota que muitos crentes estão abrindo. É a cisterna rota da autossatisfação. Eu que faço a minha, eu que faço. Eu que crio o meu culto a Deus em minha casa, online. É a cisterna rota do isolamento. Você se isola. E Deus não nos fez para ficar isolados, mas nos fez para comermos o pão da fraternidade, para estarmos juntos, para sentir o cheiro um do outro, para poder aprender com os erros um do outro, para poder aprender com a antipatia um do outro, para poder aprender a ser gente com a fraqueza, com a debilidade do meu irmão, para aprender a crescer e ser gente com a deficiência do fraco. Precisamos de estar juntos. E quantos crentes que têm abandonado o Senhor, o manancial de águas vivas, e cavado a cisterna do isolamento. Fica em casa. Quer ir à igreja, mas não. Só sabe acusar. Só sabe fazer transferência. Eu quero terminar. Este é o momento de quebrantamento. Este é o momento de conserto. Este é o momento de você voltar. Esse foi o tema nosso hoje. 2 males cometeu o meu povo. Me abandonou o manancial de águas vivas e abriu para si cisternas rotas que não retêm águas, cisternas rachadas. O tempo passa e você está descobrindo cada vez mais que a sua vida se tornou chata, vazia. Há um buraco aí. Há um buraco na tua alma. É Jesus que precisa preencher este vazio em teu coração. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado.
e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida.